Esta semana nós vamos falar de uma doença espiritual que chama-se ira, raiva, cólera. Nós iremos falar, como sempre, dos Santos Padres de uma forma geral, porém, iremos olhar sobretudo para o ensinamento do nosso já conhecido amigo Evagrio Pontico. Vinho dos dragões e pão dos anjos, da ira para a mansidão. É o nome do livro, que está traduzido em italiano pela edição Kikayon da comunidade de Bose. Um estudo profundo e muito bem feito. Gabriel Bunge foi também aquele especialista que escreveu o livro sobre a assídia. O que é a cólera? Para nós entendermos o que é a cólera, a orgé, como dizem os Santos Padres, nós precisamos primeiro entender como é que nós somos. Precisamos um pouco de antropologia, conhecimento da pessoa humana. Isso quer dizer, então, que Deus criou em nós a ira. Isto é importante para nós sabermos na hora de buscarmos a cura da ira enquanto doença. Nós sabemos que existe uma ira boa, que não somente não pode ser eliminada, mas também deve ser bem utilizada, incentivada. Um texto de Evagrio Pontico, no seu Practicos, um tratado de vida prática espiritual, ele diz assim, no Practicos número 86. A alma racional, ou seja, esse espírito, a parte mais elevada, ela age conforme a natureza, quando a sua parte concupiscível, difícil, aquela parte do desejo, muito bem, quando a parte do desejo se mantém na virtude, e quando a parte da ira, eis aí a parte que nos importa, a parte da ira luta pela virtude. Vejam, existe uma ira boa. Esta ira boa, Deus nos deu para cuidar de nossa alma. E os Santos Padres não deixam de usar uma metáfora até bastante interessante. Eles chamam que esta ira boa, Deus colocou na nossa alma como um cachorro, um cão. Você tem um cachorro em casa para quê? Para ele cuidar da sua casa. Se vem um invasor, ele late, ele reage. Pois bem, assim também é a ira. Vejam só, devemos cuidar do nosso cão e ensinar a ele a ir contra os lobos sem comer as ovelhas, demonstrando para com todos os homens a mansidão. Eis aí, Deus nos dá a ira como um cão, como um cachorro que está na porta da nossa alma e nós devemos dirigir esta ira contra o demônio, contra o lobo e não contra as ovelhas, não contra o nosso irmão. É aquilo que nós costumamos dizer, odeia o pecado, mas não o pecador. Deus nos deu a ira para nós termos raiva da maldade. E atenção, é importante isto. Não tem verdadeiro amor pelo bem quem não tem um proporcionado ódio ao mal. É importante eu dizer isto porque nós estamos numa sociedade pacifista. Numa sociedade onde as pessoas acham que o virtuoso é ser um palerma, onde você deixa que tudo aconteça e não faz nada. O pai e a mãe, bonzinhos, são dois palermas que deixam que o menino se mate, que o seu filho acabe com sua própria vida. Não, não é assim. Existe uma santa ira. E a ira de Deus, que nós encontramos no Antigo Testamento, principalmente, é uma forma de Deus amar. Não aprenderá a amar quem não souber dirigir a sua ira para o lugar justo. Essa é a nossa luta. Batalha espiritual. Nós estamos falando aqui de verdadeira batalha espiritual. É necessário ter uma santa ira.
Aquela santa ira que Jesus manifestou quando pegou o chicote no templo e expulsou os vendilhões. Aquilo não foi um momento de fraqueza de Jesus. Foi um momento de profundo amor. A santa ira que Jesus tinha quando se dirigia aos fariseus e os chamava de raça de víboras, sepulcros caiados. A santa ira que São Paulo tinha quando chamava os judaizantes de cachorros. Você acha que isso não orna com a sua imagem de santidade? Mas eu acho que talvez seja necessário reformular a ideia de santidade. Existe uma boa e santa ira. Evagrio, num texto importante, diz assim, no número 24 do Practicós: a natureza da parte irascível consiste em lutar contra os demônios e buscar a felicidade. Por isso, os anjos nos ensinam o prazer espiritual e a felicidade que vem com ele, e nos exortam a dirigir a nossa força irascível contra os demônios. O que é que ele está dizendo com esse texto? Que a natureza da nossa ira tem duas direções. Primeiro, existe uma parte negativa da ira. A ira serve para combater o diabo, o demônio, a tentação, o erro, a maldade. Mas a ira também serve para ir na direção do bem, da felicidade. É parte da natureza da ira ser esta força para perseguir, ir atrás e encontrar a felicidade que está em Deus. Trata-se da mesma faculdade. Vou dar um exemplo para você entender. Quando você vai pegar um peso, parece que você reúne uma raiva lá de dentro para você ter forças de erguer aquele peso. Vejam, é a força que vem da ira. Quando você está correndo, você está numa corrida, faltam somente 10 metros, você junta aquela última força que tem dentro de você, parece que você encontra dentro de si uma raiva para conseguir dar o último impulso, aquilo que os gregos chamavam de ekpektasis, o último impulso para alcançar a Cristo, diz São Paulo. Eu dou esse impulso para alcançar a Cristo. Por isso é que os grandes líderes, as pessoas que têm liderança, que levam para frente, são todos sempre coléricos. Por quê? Porque a virtude e o vício são dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, a virtude é utilizar a ira de forma adequada. O vício é utilizar a ira de forma errada. Quem é líder usa essa energia interior para alcançar o bem, para fazer. Nós vamos conseguir, vamos lá. É necessário ter uma força. Atualmente, com esta mentalidade pacifista, onde a ira parece que não é coisa boa, não é coisa criada por Deus, qual é a consequência? Nós vamos nos transformando em repolhos, gente sem força interior. Nós somos moluscos. Vejam os nossos jovens. Não, paz e amor, bicho. Vamos fumar aqui um baseado e vamos ficar paz e amor? Paz e amor significa a destruição total e completa dessa energia positiva que você tem. E você some com essa energia, desaparece essa energia e você fica sem energia para a vida, para lutar para o bem. Gente, os jovens são feitos para o heroísmo. Os jovens são feitos para a luta pelo bem. Mas existe geração mais desmazelada e sem energia interior do que estes filhotinhos de pacifistas que estão por aí. Eles querem que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. É necessário usar a ira de forma adequada. Então, Evagrio nos diz, faz parte da natureza da ira buscar a felicidade. E faz parte da natureza da ira ir contra o demônio. E ao invés de ter raiva do mal, do demônio e do pecado, eu tenho raiva do irmão que me atrapalha. É próprio da natureza da ira lutar pela felicidade. Mas precisa lutar pela felicidade certa, meu irmão. E a felicidade certa está em Deus. E você fica se perguntando, de onde é que esse homem tirou isso tudo? Tirou do Evangelho. Tens alguma coisa contra o teu irmão? Antes de apresentar a tua oferta, deixa lá a tua oferta e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. Depois vem e faz a oferta.
Qual é a oferta espiritual que nós fazemos? Chama-se oração. Não é agradável a Deus a oração de uma pessoa que não quer perdoar, que fez o voto de não perdoar. Não é agradável a Deus. A oferta do rancoroso, ele usa uma comparação interessante, a oração do rancoroso pulula de vermes e não será levada ao altar para ser abençoada. Os santos padres eram excelentes psicólogos. Vejam, estas são as características da ira.